It is lovely to be here É muito lindo estar aqui, in person pessoalmente and online. e também online. It's lovely to see you all here in person that I haven't seen for a long time. E é muito bom ver todos vocês pessoalmente, vocês que eu não vejo há muito tempo. A few surprise faces, Um pouco de rostos surpresa, but good surprises. mas boas surpresas. Let's open with the word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Dear God, Querido Deus, we come before your throne of grace, viemos diante do teu trono de graça, thankful for the experience and journey we've been on thus far. agradecidos pela tua guia até aqui. As we grow and develop as a people, Ao crescermos e nos desenvolvermos como um povo, I pray that we may be on the path that you desire of us. eu oro para que nós estejamos no caminho que você deseja de nós. I invite your presence Convido a tua presença as we contemplate on thoughts of ao contemplarmos importance in the grand scheme of things and in our day to day lives. os pensamentos do grande esquema que tem para as nossas This is vidas. my prayer in Jesus' name. Amen. Esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Over the course of this weekend, No curso desse final de semana, we will have 8 studies. teremos 8 estudos 4 of them will be taken by myself, e todos eles vão ser dados por mim. and at least my studies E a metade deles, e will pelo be menos os the meus development estudos, of thoughts that I've been trying to relay serão a tentativa de resumir alguns for pensamentos the que eu tenho past few months in tentado particular, mostrar nos últimos meses em particular, specifically anchoring them to studies that started in Brazil especialmente ancorando eles com os estudos que começaram no Brasil in February of this year. em fevereiro deste ano. However, as we recognize with truth, Entretanto, ao ser or reconhecido at como least I pray this verdade, is truth, ou pelo menos eu digo que isso é verdade, the development has been espero, for the last 35 or so years. esse desenvolvimento tem sido dado pelo menos nos últimos 35 anos. And so I have a request Então, eu tenho um pedido. that as we go through the 4 studies that we have together, Ao passarmos por esses 4 estudos que nós temos juntos, I will touch on different aspects of the same subject. eu vou falar de diferentes aspectos do mesmo assunto. So, to help yourself, Então, para você se ajudar, if you can keep different concepts in your mind at the same time, se você puder manter diferentes conceitos ao mesmo tempo na sua and see cabeça, how they come together at the end. eu peço para que vocês façam isso e ver como eles se juntam no fim das contas. I think it was in 2024, Acredito que foi em 2024 we started at least explicitly que nós começamos, pelo menos explicitamente, understanding the relationship between our message of equality, a entender a relação entre a nossa mensagem de igualdade I'll use the term that we've used thus far, radical feminism, vou usar o termo que nós temos usado, que é feminismo radical, to explore the idea of something that is a principle para explorar a ideia de algo que é um princípio that will change your life. que vai mudar a sua vida.
By change your life, I mean change society. E quando eu falo sobre mudar a sua vida, eu falo de uma mudança na sociedade. And in the context of that discussion, E no contexto dessa discussão, we've explored institutions nós exploramos instituições. as our message has shifted from thinking of this as individuals Ao tempo em que nossa mensagem teve essa mudança de indivíduos as part of the great controversy como parte do grande conflito, to recognizing what we were raised up to do, para o reconhecimento daquilo que nós somos levantados para fazer, which was understand the role of institutions in the great controversy. que foi compreender o papel das instituições no grande conflito. Last week, Na última Elder semana, Parminder did a study at IPR, o ancião Parminder deu um estudo no IPR and he explored the characteristics of this word institution. e ele explorou as características dessa palavra instituição. If we think of a definition for institution, Se nós pensarmos em uma definição para instituição, it can be understood in two different ways. ela pode ser entendida de duas formas diferentes. But these two different ways are not entirely different. Mas essas duas formas não são completamente diferentes. They're related. Estão relacionadas. So if you were to think of the human C'est le même, c'est tout seul dans la liste. Oui, je sais, mais c'est lui qui s'est bloqué. So we were going over this idea of institutions, Então, a gente estava falando sobre essa ideia de instituições. and I wanted to use an analogy E eu quero usar uma analogia to demonstrate the interaction between these two perspectives of institutions. para demonstrar a interação entre essas duas perspectivas de instituição. So if we were to think of the human body Então, se nós fôssemos pensar no corpo humano, composed of limbs, composto, everything that you can see that houses the internal stuff, tudo isso que a gente pode ver e que faz and your uma inner casa para as organs, coisas internas e os órgãos internos, those play a part in keeping you alive. tudo isso desempenha um papel de But te there's manter something vivo. underneath all of that exterior Mas tem algo além dessa parte externa that tells those limbs what to do. que diz, Think of it as your DNA. ahn, So your DNA exists in those inner organs. por exemplo, pense no seu DNA. Então, o seu DNA It will existe dentro dos exist in seus your órgãos outer organs. internos, também nos seus órgãos externos. And they'll tell your body to do slightly different things at which point it's talking to. E que vão falar para pro seu corpo fazer coisas diferentes. But there's an overarching theme that your DNA has within your body. Mas tem alguma outra coisa que o seu DNA faz no seu corpo, So small differences, but the same. com pequenas diferenças, So mas a mesma coisa. let's take this and apply it to how institutions are constructed. Então, vamos pegar isso e aplicar a como as instituições são A simple way construídas. of thinking of one definition of institution Uma forma simples de pensar numa definição de instituição is as an organization. é como uma organização. So if you think of the movement as an organization,
Então, se você pensar no movimento como uma organização, this movement has different ministries spread across the world. esse movimento tem diferentes ministérios no mundo. So all these different ministries that I've marked up with M Todos esses ministérios que eu marquei aqui com a letra M are your inner organs são os seus órgãos internos that come together to make this bigger whole body organ. que se juntam para formar esse grande órgão, But without your o, DNA, o todo. Mas o seu DNA, those organs don't know what to do. sem esse DNA, os órgãos não sabem o que fazer. So all these different ministries have their own rules, Então, todos esses ministérios diferentes têm suas próprias regras, their own ethos, têm seus próprios and etos. this wider organization, the movement, E temos uma organização mais ampla, que é o movimento. has its wider rules and its ethos. Tem também as suas regras mais amplas e o seu ethos. Whether you think of it as rules Seja que você vai pensar nisso como or this regras organization, ou como organização, both of them can be thought of as institutions. ambos podem ser pensados como instituições. And these institutions work together. E essas instituições trabalham juntas. Without each other, Sem they uma can't a achieve outra, anything. não podem alcançar nada. The reason why I bring this point up at the beginning of our studies E não é por isso que eu trago is esse because ponto as the weekend goes on, no início do nosso estudo, é you'll hear the porque word institution thrown about, conforme o fim de semana vai and it won't passando, always be explicitly pointed out which type of institution is being spoken about. a gente vai estar falando de instituições e nem sempre explicitamente a gente vai estar mencionando qual é o So tipo de you're going to have to instituição. juggle in your mind whether the speaker, myself, is talking about this organ Então, eu posso estar falando deste or these órgão invisible codes, e de seus the códigos invisible rules. invisíveis e suas regras If you invisíveis. think of Romeo and Juliet, Se você pensar em Romeu e Julieta, which we should all be familiar with now, com que nós todos já deveríamos estar familiarizados, after the aliens came to Earth, depois de que os aliens that vierem play as a para a Terra, structure essa peça é uma estrutura is your outer organ. é o seu órgão externo. But the invisible code that tells Romeo and Juliet Mas o código invisível que diz para Romeu about e their love, Julieta sobre o seu amor, their marriage, seu is casamento, that invisible institution that guides the play. é essa instituição invisível que guia a peça. So I hope that makes sense. Então, eu espero que isso faça sentido. The difference between the two types of institutions that exist. A diferença entre os dois tipos de instituições que existem. So if we take that, Então, se pegarmos isso, I wanted to put that in place eu quero colocar isto, because I want to start considering the 2520 as an institution. porque eu gostaria de começar a considerar os 2520 como uma instituição And what place and what role it serves our institution. e qual é o papel e qual é a função So que if you were serve a to nossa think of instituição. the parable of the mustard seed, for instance, E se fôssemos pensar, por You have exemplo, na this seed. parábola, that's going to have certain life properties within it. nós temos a semente que And tem Ellen certas White will say it has propriedades a de vida, principle encoded in its DNA. e Ellen White fala que tem um princípio codificado em seu DNA, And that principle e este is going princípio to enable that mustard seed tree
permitirá que a árvore de semente de to mostarda do its job. cumpra a sua função. That's the interaction of these two types of institutions. Esta é a interação sobre esses dois tipos de Those instituições. principles Estes make it princípios possible for this tree to do its job. fazem possível que essa árvore cumpra o seu And papel. what was the job of that tree? E qual é o papel dessa árvore? Do we have a mic? Temos um microfone. Yeah. So if you're familiar with that parable, Então, se você está familiarizado com essa parábola, what was the specified job of the tree in Jesus' parable of the mustard seed? qual é a função específica da árvore na parábola de Jesus sobre a semente de mostarda? Raquel? Raquel. Yeah, just shout it out. So Raquel said Raquel disse that the job of that tree que a função dessa was to árvore provide protection, era prover proteção. and it could only do that job E somente poderia fazer isso if that life-giving principle se esse princípio de vida existed in its seed. existisse na semente. That's the interaction we're talking about. Essa é a interação da qual estamos falando. So considering the 2520, Então, considerando os 2520, we've grappled with Leviticus 26 for many years now, nós lidamos com I Levíticos want to 26 há review some muitos of the anos concepts agora, e eu gostaria de revisar alguns dos conceitos of the 2520, dos 2520. not as an in-depth study. Não como um estudo profundo. You can do that by going onto PIP's website. Você pode fazer isso entrando no site do PIP, por exemplo, They have a booklet about the 2520. e eles têm material falando dos But I just 2520. want to extract some of the things from that series of studies Mas eu gostaria de extrair algumas coisas dessa série de and estudos build on them. e construir acima disso. So if we think about this time prophecy Então, se nós pensamos sobre essa profecia de and tempo its relationship to the scattering and gathering, e sua relação com o espalhamento the e Millerites reunião, understood it in relationship to this covenant that God had with Israel. os mileritas entenderam como no contexto dessa aliança que Deus tinha com Israel. And there were blessings and cursings attached to that covenant. E havia bênçãos e maldições relacionadas So a I'll essa stick with one of aliança. the 2520s, Então, eu vou pegar um dos 2520, the Southern Kingdom, o Rei do Sul, that stretches from 677 BC que vai de 677 a.C. to 1844, até 1844, as when God's people start to be gathered again after this long scattering. e aí é quando o povo de Deus começa a ser reunido novamente após esse longo So período from de what you remember about espalhamento. those studies years back, Então, o que nós lembramos desse estudo, what are some of the characteristics we mark once this gathering occurs? qual é uma das características que marcamos uma vez que essa reunião ocorre? So we have the scattering at the beginning. Então, nós temos o espalhamento no What are some início. of the things we would mark at the gathering? Quais são as coisas que nós marcamos no ajuntamento? Think back to your history. Pense aí na sua história. Okay, I'll start. I'll list one. Então, eu vou começar, eu vou listar uma aqui. That God is going to restore their covenant people.
que Deus vai restaurar o seu povo da aliança, o povo da sua So aliança. this covenant people broke the conditions of the covenant. Então, esse povo da aliança rompeu as So they're scattered. condições de seu pacto e And foi at the end, they're espalhado. going to be gathered. E no fim serão reajuntados, And this covenant is going to be got back into. e esses pactuantes serão reunidos. What are some of the other things we would mark in 1844? Quais são as outras coisas que nós marcaríamos em 1844? Yeah. I don't know if it's the same that you said, but I was thinking as you asked about it, that it was like from 1798 to 1844, it was like a process. Oh, sorry. Keep Não, your sentences short and your answer short. Don't explain. não explique, só faça com que a sua pergunta e a resposta sejam breves. To me, it was like a process. Para mim, um processo. Foi como um Who processo belongs and who doesn't want to belong. de quem pertence e de quem não quer pertencer. Okay, so there's this covenant dimension. Então, nós temos essa dimensão de aliança The investigative judgment of the dead. e também aqui falaram sobre o juízo investigativo dos So there's a mortos. judgment that starts taking place. Então, existe um juízo que começa a ter lugar. And at least the third one in my list Então, pelo menos o terceiro na minha lista, is that the sanctuary starts being investigated and understood. o santuário ele começa a ser investigado e entendido. The sanctuary being an institution. O santuário sendo então uma instituição. I hope that refreshes your memory. Espero que isso possa refrescar a memória de vocês. When we explored the 2520, E quando nós exploramos os 2520, we understood that the 2520 wasn't just a number. nós entendemos que os 2520 não eram somente um número, It's this legal judgment system that Mas- existed over God's people. mas um sistema legal de justiça que havia The sobre o context povo de of it Deus. is legality, E o seu contexto é a legalidade, the law. a lei. So whatever you're going to understand about the gathering Então, seja o que for que vocês forem entender sobre o ajuntamento, is tied to the scattering está associado com o espalhamento by what you understand the law to be and do. pelo o que você entende que é a lei e o que faz. E o que faz. in relationship to these entities that are in this covenant. Em relação com essas entidades dessa So aliança. all those micro prophecies Então, todas essas macroprofecias that you read about the 1260, que você lê sobre os 1260, the blessing that comes after waiting, da bênção que vem após a espera, the 1335, hum, dos they all lack 1335, context, todos eles ficam they sem all lack contexto meaning, e não falta significado para if eles, not understood within the context of this covenant. se não são entendidos dentro do contexto dessa Or the aliança 2520. dos My point in 2520. saying all of that E o que eu quero dizer com tudo isso is to highlight the importance of understanding the 2520 é para ressaltar a importância da profecia dos beyond just a time 2520 prophecy. anos, não somente como uma profecia de tempo. So let's do that. Então vamos fazer isso. Let's go back to Leviticus 26 Então vamos voltar para Levítico and try 26 to understand what this covenant was built upon. e vamos tentar entender sobre o que essa profecia está construída. Because we're interested Por que estamos interessados, in interessadas what the conditions of gathering are.
Em quais são as condições desse ajuntamento? In 1844, for sure, Em 1844, com certeza, but today. mas hoje. And if God's people are going to be gathered, E muitas pessoas serão we'd want to know reunidas. what the conditions of that gathering are. Nós queremos saber quais são as condições para essa reunião. So I can see a hand. Então, estou vendo uma mão levantada. I'm not going to be able to take questions live Eu não vou conseguir pegar perguntas ao unless vivo they're aqui, clarifying questions. a menos que sejam perguntas para If you do have a esclarecimentos. question, Então, se você tem uma pergunta, please direct them to Elder Parminder, who will collate them. por favor, mande-a para o ancião Parminder. And we'll try to answer them through the weekend or after. E a gente vai tentar responder essas perguntas neste final de semana ou depois. So if we revisit Leviticus 26 Então, se nós formos ler Levítico 26 to explore the 2520 in a bit more detail, para explorar os 2520 com mais detalhe and its relationship to institutions, e a sua relação com as instituições, what we find in those first two verses, o que nós encontramos nesses dois primeiros versículos, and I apologize to the translators, e eu peço desculpas aos tradutores e tradutoras, but I'll paraphrase those first two verses so you don't have to read them. mas eu vou parafrasear esses dois primeiros versículos, assim vocês não terão que lê-los. After explaining everything about the sanctuary system and the law, Então, depois de ter explicado tudo sobre a lei e o sistema do in santuário, the previous chapters, nos capítulos God is going anteriores, to capstone this Deus irá by pointing out an if-then scenario. dar um toque final para fazer um cenário So if you do this, this will happen, and if you don't do this, that de, will happen. de causa e efeito. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você não fizer isso, isso vai And so acontecer. paraphrasing those first two verses, Então, parafraseando esses dois those versículos conditions of this primeiros, contract, as condições deste contrato, God says, don't make any idols, Deus diz: não faça nenhum ídolo, don't make any images of those idols, não faça nenhuma imagem desses ídolos, and don't raise them up in your land, e não os levante em sua terra, and definitely don't bow down to them. e definitivamente não se proste diante deles. And then God goes on to say, Então Deus continua dizendo: on top of that, e acima de tudo, keep my Sabbaths guarde os meus sábados and make sure you respect my sanctuary. e garan, As with everything, this covenant that God is going into with Israel essa aliança que Deus está entrando com Israel exists within a wider story. existe dentro de uma história mais ampla. And without that context, E sem este contexto, it becomes difficult to put this covenant se torna difícil colocar essa aliança in its right framework. em seu So these modelo three correto. conditions Então, temos três can condições mean two different things que significam duas coisas depending on whether diferentes, you know the context or you don't. dependendo se você conhece ou não o contexto. It's like laws. É como as leis. If you just read a law on a piece of paper, Se você só lê uma lei num pedaço de papel, you don't know what it's related to or why it was given. você não sabe para que está relacionado ou para que está dado, Unless you know the wider context. a menos que você não conheça o contexto mais amplo. So let's explore this wider context Então, vamos explorar esse of contexto why mais these amplo, three things, de por que essas these três coisas, specific institutions essas instituições that God específicas feels necessary to labor
que Deus sente a and necessidade de codify rotular in that contract. e codificar nesse contrato. What problem was God trying to solve? Qual era o problema que Deus estava tentando resolver? So we know that this story Então, nós sabemos que essa história is in the time period of their visit to Sinai. está no período de tempo a sua visita ao Monte Sinai. So Moses has gone up, got the 10 commandments, Então, Moisés vai lá em cima, and pega os 10 God is going to mandamentos elaborate e Deus vai on elaborar these conditions. sobre essas condições. So here's the Sinai story. Então, sim, é sobre a história do What does it sit Sinai. in the middle of? Ahn, This is the context that we're interested in. por que que está no meio? Porque é o contexto no qual estamos Sophie? interessadas. Sophie, Fine. So if I understood correctly, então você entende corretamente? it's between the going out of Egypt É sobre sair Fala do no Egito and the entrance in Canaan. e a entrada em Canaã. So here these Israelites are. Então, aqui onde os israelitas They've estão, just left Egypt, eles acabam de deixar o Egito, a world, o mundo, and they're about to enter into a different world. e estão prestes a entrar num mundo diferente. So they think a certain way, Então, eles pensam de uma certa and they're about maneira to enter into this other world, e estão prestes a entrar neste and novo God mundo. needs to both deal with the world that they came from E Deus tem que lidar com esse mundo do qual eles vieram and make sure that they have protections when going into the world they're going to. e se assegurar de que eles têm proteção para entrar neste novo mundo ao qual I estão hope that indo. makes sense. E eu espero que isso faça So that's your sentido. context, Este é o seu and contexto, with that context, e com este we contexto, can start understanding why these three institutions. nós podemos entender por que essas três instituições. Because if we see what these two worlds have in common, Porque se nós vermos o que esses três mundos têm em comum, Egypt and Canaan, Egito e Canaã, then when we read when God says no idols, então quando nós lemos o que we Deus, don't quando look Deus at it fala as a command sem ídolos, nós não olhamos para isso como um mandamento of jealousy, de ciúmes, of God saying, I want you to be all mine for myself, de Deus dizendo, eu quero que vocês sejam só meus e para mim. and when you pray, E quando você orar, I'm the only one that should get your prayers vou ser o único para quem vocês vão enviar suas because I'm orações, jealous. porque eu sou ciumento. So that's a perspective we can look at things, Então, essa é uma perspectiva que a gente but pode I'm going to estar olhando, suggest mas eu vou sugerir that an alternative perspective of looking at this institution that God set up que uma perspectiva alternativa para olharmos para essa instituição que Deus está wasn't for estabelecendo God's benefit não era para o benefício de Deus, because God was lonely. porque Deus It was estava for their benefit, solitário, given the world that they're about to go into. é por causa deles, por causa do So what did mundo no Egypt qual look estavam like? entrando. Então, como I era o said these Egito? two worlds are similar. Porque eu disse que esses dois mundos são What kind of similares. place was Egypt? Que tipo de lugar era o Egito? How did power exist in Egypt? Como o poder existia no Egito? So you had your Pharaoh, Você tinha o seu faraó and you had all these other gods existing in the ether. e você também tinha todos esses deuses So their existindo. social system O seu sistema social was legitimized through these gods that existed. era legitimizado através desses deuses que existiam.
So if you were to think of some of those gods, Então, se você fosse pensar em alguns desses deuses, there's Ra, there's Horus, there's Osiris, e ele fala esses três nomes de deuses and do they all Egito, play a function todos eles desempenham uma função in human's life. na vida humana. And Pharaoh, E o faraó, if you were to say, is the face of this divinity, que você pode dizer que é a face dessa ends divindade, up putting the authority that comes from Pharaoh termina colocando a autoridade que vem do faraó beyond human challenge. além do, So if you go up to Pharaoh and you say, Pharaoh, I don't do like the way humano. you're running things, E então, se você é humano e diz assim, faraó, eu não gosto da forma como você está who are governando you as addressing? coisas, quem é você para dizer isso? You're not addressing Pharaoh. Você não pode You're abordar o telling the gods, faraó I don't like the way you're running things. e dizer aos deuses que você não gosta das coisas como se So lida, power in como você Egypt, está lidando com as coisas. Então, o poder no in Egito, this polytheistic system, neste sistema politeísta, was underwritten by this many god system. estava sob esse sistema de So when muitos the deuses. Israelites complained, Então, quando os the israelitas Israelites reclamaram, complained, quando eles reclamaram, Pharaoh took offense o faraó ficou ofendido, because Pharaoh is God. porque faraó era God. Deus, era um And Deus. who are you, a human, to challenge godly authority? E quem é você, humano, para desafiar a autoridade So all divina? these gods that existed in this social order Então, todos esses deuses que existiam nessa ordem social work together trabalhavam juntos e to juntos perpetuate slavery, para perpetuar a escravidão. this unequal power structure between humans. E essa estrutura desigual entre humanos. So you have different classes in society Então, você tem diferentes classes dentro da sociedade, because they have different relationships to the different gods. porque tem diferentes relacionamentos com os diferentes deuses. So in this many god system, Então, nesse sistema de muitos deuses, you can't challenge your enslaver você não pode desafiar o seu escravo, escravizado. because Por your quê? enslaver Porque você, is working for these gods. este escravo, está trabalhando para esses deuses. So when Israel leave Egypt, Então, quando Israel deixa o Egito, the way they relate to each other a forma como se relacionam uns com os outros and the world around them e com o mundo à sua volta has been systematically built foi construído to get them to sistematicamente think like this, para fazer com que eles pensassem that this dessa is how forma, power operates de que é dessa forma como o poder opera between each other entre and us uns, and God. entre eles The e slave nós com mindset Deus. that the Israelites leave Egypt with. Essa é a mentalidade escravista com a qual And we've os explored this when we've told about when hebreus we've no talked Egito about vivem. the Apis bull. E a gente falou disso nos estudos sobre o Apis bull, o touro Apis. That the anger that God had wasn't necessarily because it was a calf, Sobre essa ira de que it was this Deus thinking of what the Israelites had about power. tinha a ver com esse pensamento que os israelitas tinham sobre What o about poder. Canaan? E sobre Canaã? What situation do you have in Canaan? E qual é a situação que você You tem em think of Canaã? Edom, Moab, the Amorites, E se nós pensarmos aí nos Moabitas, and all these different nations, nation Amori, tribes. todas essas diferentes nações e tribos, What was the God situation there? qual era a questão de Deus aí com esses povos? Again, Raquel? Novamente, Raquel.
every nation has his own God. Cada nação tem seu próprio Deus. So Raquel pointed out Então Raquel that it's the same problem destacou de different form. que há mesmo So problema you numa have forma many diferente. gods, Você tem and muitos each of deuses. these tribes or entities, E cada uma dessas tribos ou these entidades, cities, essas are going cidades, to find a god encontrarão um Deus that they can live with. com o qual possam viver. So you have this, again, polytheistic society, Então, novamente, você tem essa sociedade politeísta, which means many gods. que significa muitos deuses. And what was the relationship between these cities with these many gods? E qual era a relação que essas cidades tinham com esses muitos So deuses? here's one city, Então, temos aqui uma Here's your other. cidade e aqui outra. 3 different cities 3 cidades with diferentes, 3 different gods. com 3 deuses diferentes. Did they like each other? Gostavam umas das Did they get outras? along? Se davam They bem? didn't. Não. Sophie, why didn't they get along? Então, por que que elas não se davam bem? I guess it was to know which god was the strongest. Porque So queriam each of saber these different qual gods, Deus era mais forte. Então, se haviam I diferentes won't use the word deuses, strongest eu não vou usar essa because, palavra yeah, it mais was a battle forte, between their gods. porque sim, tinha uma batalha entre seus But deuses, each of these different gods mas cada um desses diferentes ran their deuses small little cities in different ways. governava essas pequenas cidades de formas So diferentes. Sophie's city Então, a cidade de had certain Sofia laws, tinha certas leis and Emma's city e a cidade had da a Emma different set of laws tinha um conjunto diferente de leis of what would be acceptable in her city. sobre o que seria aceitável em sua And then cidade. Vadim's city Então, na cidade do had Vadim, its own set of laws. tinha também o seu conjunto próprio de leis. So here's Sophie, here's Emma, and here's Vadim. Então, sim, Sophie, sim, Emma e sim, Vadim. And when Sophie wants to attack Emma Então, quando a Sophie queria atacar a Emma and take over Emma's city, e controlar a cidade dela, he's telling those citizens, ela está dizendo para esses cidadãos your life is going to change que a sua vida vai mudar, because my laws are different to the other God that you had. porque as minhas leis são diferentes das leis do outro Deus que você tem. And to make it worse, E para piorar, one city uma had cidade several gods. tem vários And deuses. each of these gods E cada um desses had deuses different standards of justice. tem padrões de justiça Different diferentes, diferentes leis. So God, knowing this, Então, Deus, sabendo disso, says, diz: no more of this many gods and many laws system sem essa de muitos deuses e muitas because it leis, leads to this conflict porque isso leva a esse conflito between the ways of life that you see. entre as formas de vida que vocês veem. And so, what role does God say I'm going to serve now? Então, qual é a função que Deus vai falar que eu vou I won't servir quote any agora? verses. God has many hats, we know that. Deus tem muitos, But one of the primary things God constantly reminds the Israelites of mas uma coisa que Deus constantemente relembra os israelitas de que is that Deus I am your lawgiver. é que eu sou o So seu here's God. legislador. And says, I'm going to be your judge Ele diz: Eu serei seu juiz and lawgiver. e também o seu legislador. So instead of creating a society Então, em vez de criar uma sociedade with many lawgivers
com muitos legisladores that lead to different standards of justice, que levam a diferentes padrões I'm de going to do justiça. something radically different. Eu quero fazer algo radicalmente One God. diferente. Um Deus, Because by having one God, porque ao ter um só Deus, your society, Israel, a sua sociedade de will Israel have one standard of justice for everyone. terá um padrão de justiça para todas as pessoas. Not many lawgivers Não muitos legisladores with many standards of justice, com muitos sensos de justiça, just one. somente um. So when we think of no idols, Então, quando nós pensamos em sem ídolos, God is trying to instill this idea in these people Deus está tentando colocar essa ideia nestas pessoas that everyone, de que todas when as they look at the pessoas, law, quando olham para a lei, should receive equal judgment, deveriam receber um juízo igual, whether it's a native seja essa pessoa nativa or a foreigner, ou estrangeira. or you're rich in society, Se você é rico nessa sociedade, rich, yeah, rico or poor, ou pobre, that law should look at you blindly essa lei deveria olhar para você cegamente, because there's only one now, porque somente há uma agora, not many. não muitos. So this idolatry institution, Então, essa instituição idolátrica, I'm suggesting, estou sugerindo, is not God saying, I'm so jealous, please don't go and worship other people. não é Deus dizendo, nossa, eu sou muito ciumento, por favor, não vão louvar outras It's God pessoas. saying, if you are going to survive as a people É Deus dizendo, se você quer sobreviver como um povo and not descend into the barbarism you see around you, e não cair diante dos bárbaros que estão diante de vocês, let's just have one standard of justice então tenhamos somente um padrão de justiça, where all are viewed equal in the eyes of the law. em que todas as pessoas são vistas como iguais diante dos olhos da lei. Does that first one make sense? Essa primeira faz sentido. The second institution that God labors in those first two verses E a segunda instituição que Deus coloca nesses dois primeiros versículos is the Sabbaths. Keep my Sabbaths. é o sábado. Guardem os meus sábados. And if you notice, E se vocês it perceberem, says Sabbaths, plural. diz sábados no So plural. not specifically related to the seventh day Sabbath. Então, isso aqui não está relacionado somente com o sétimo dia da semana. So if we think of this bundle term, Sabbaths, Então, se nós nos deparamos and com the este Jewish termo, economic system, esse, this calendar had many Sabbaths throughout the year, e com o sistema econômico judaico, nós temos vários sábados related to através the do different ano festivals that occur. que estão relacionados com diferentes festivais que acontecem, So for sure, there was the weekly festividades. Sabbath that we're familiar with. Então, com certeza, nós temos o sábado semanal, com o qual estamos familiarizadas, But tied to various festivals, as I said, mas também temos vários outros festivais, como eu disse, God would say, rest during that festival. e que também a gente vai So, have a descansar durante Sabbath. essas festividades. There was the Sabbath of years. Nós temos os sábados So every anuais. seventh year, the land would rest. Então, em cada sétimo ano, a terra deveria And descansar. there was the Jubilee. E também o jubileu. So what would happen on the Jubilee? O This que grand Jubilee. acontece no jubileu? The land and the people would rest. A terra e as pessoas devem descansar. So embedded into this economic calendar
Então, também neste sistema It econômico, wasn't only about a worship dynamic. isso não era somente sobre uma dinâmica de adoração. If you remember, Se vocês se lembrarem, if you got into a deal with someone se você entrar em acordo com alguém and that deal didn't work out for you, e que esse acordo não funciona para você, you could sell your land você pode vender a sua terra because you needed to pay back the person you owe, porque você tem que pagar de volta essa pessoa a quem você deve and you'd become their servant. e se tornar o seu servo. God had two different models Deus tinha dois modelos for this diferentes people that God is trying to make sure survive. dessas pessoas, What para would essas happen pessoas que Deus after quer se a assegurar de cycle que viverão. O que to those acontecia nesse servants ciclo and their land? para os servos e a terra? They were liberated. Eram liberados. So they would get their land back Então, tem que ter a sua terra de volta and they could leave their servitude contract. e poderiam, então, ser livres desse contrato de servidão. Think of it like a social safety net. Pense nisso como um seguro social. So you get into hard times Então, você entra em tempos difíceis to ensure that you don't stay in those hard times e para se assegurar de que você não vai permanecer nesses tempos and your difíceis family doesn't stay in those hard times, e de que sua família também não vai permanecer assim, com dificuldades. this social safety net was weaved into their economic system. Este sistema de segurança social era colocado no seu sistema econômico. So if you think of these Sabbaths Então, se você pensar nestes as sábados economic como econômicos and social welfare, e de bem-estar social, you can, I hope, see e eu espero que vocês possam ver how this institution gets placed into this contract como essa instituição se coloca dentro desse contrato, at an underlying principle level sob um princípio to protect their labor and economic rights. de proteger os seus direitos laborais e econômicos Of the people. das pessoas. Because if those people's rights are respected, Porque se os direitos dessas pessoas são or respeitados, should I say protected, sorry, ou deveria dizer protegidos, the system can survive. o sistema pode sobreviver. Does that make sense? Isso faz Of how sentido this institution is related to their human relationships, sobre como essa instituição está relacionada com os seus direitos aside humanos, from being about worship. além de simplesmente ter a ver com adoração. And then the third one E então a terceira was sanctuary. era o santuário. Hopefully, this one should be easier to see Eu espero que essa seja mais fácil para ver, because what was the sanctuary all about? porque sobre o que era o santuário. What did you go to the sanctuary to do? O que você vai fazer no santuário? It was all about law. Era tudo sobre lei. Was this mini courtroom? Isso era uma mini corte. Courthouse. God ensured that it was the center of their civilization. Então, Deus se assegurava de que seria Sure, o centro because God was lonely and wanted to be with their people, do centro da civilização, porque queria but estar that com the seu law povo, was the center of their society. mas que também a lei fosse o centro dessa sociedade. If you remember, they've just come out of this oppressive system. Então, se vocês forem lembrar, eles acabam de sair desse sistema So opressor. this headquarters of their legal, economic, and social system
Então, esses são parte de seu sistema Ends up econômico legal. housing that law that the lawgiver gives. Acaba sendo o lugar que vai proteger essa lei que Deus dá a Without going eles. through verses to prove what I'm going to say, Então, sem entrar nos versículos para provar o que eu quero dizer, Moses articulates, Moisés articula, just like the first institution we spoke about, assim como a primeira instituição da qual falamos, that a key part of the sanctuary de que uma parte chave deste is santuário that there's one law for all. é de que há uma lei para todas as So, an pessoas, equality of standards. uma igualdade de padrão. If you were someone who sinned, Então, se você é alguém que pecou, so you are rich, you're a priest, seja você uma pessoa or you're rica, poor, um sacerdote ou uma pessoa pobre, there wasn't anything that barred access to forgiveness. ah, não tem nada All could go to that sanctuary, que vai te impedir de ter o perdão. Você só or precisa ir at ao least santuário approach God ou se aproximar de Deus through that system através deste sistema and ask for forgiveness, e pedir perdão, which demonstrated the equal worth amongst all individuals in society. o que demonstra que existe igual valor entre as diferentes pessoas na sociedade. Equal moral worth for É all in valor society. moral So every igualitário. person had the right to atonement. Todas as pessoas teriam o direito de unção Through this, with this equity system. com esse sistema de igualdade. So if you're poor, you brought less. Então, se você é pobre, você vai trazer menos. And if you are rich, you brought what was equal to your wealth. E se você é rico, você trouxe o que era equivalente à sua riqueza. Whether you were in leadership as a priest, Seja você na liderança como sacerdote or one of the counselors or elders that sat above the tribes, ou como algum ancião ou líder entre essas leadership tribos, all bowed down to the law. toda a liderança se prostra diante da lei. So the law didn't care if you were a leader or not. Então a lei não se importava se você era um líder ou não. So no one was above the law Ninguém estava or this acima da system, this lei sanctuary system. com este sistema do santuário. And then lastly, which is just a subcategory of that, Então, por último, nós temos uma is subcategoria that, disso. like I said about the priests, Como eu disse sobre os the religious sacerdotes, leaders or religious elite os seus líderes religiosos didn't own the nation. não eram donos da nação, They served it, mas a serviam, remembering the system that they just came out of from Egypt, se lembrando do sistema do qual saíram no Egito, where the different classes in society onde as diferentes classes da were sociedade created by this unequal system created by the many gods. eram criadas por esse sistema desigual pelos muitos deuses. My point about going through these three different laws or institutions E o que eu quero fazer ao visitarmos essas três instituições is that they were all encoded to solve one problem. é que todas elas estavam direcionadas para resolver um The problema. Israelites thinking about law O pensamento israelita and sobre a equality lei amongst themselves e igualdade entre eles and those around them. e as pessoas à sua volta. But God has a problem. Mas Deus tem um problema. God wants to teach them this principle Deus quer ensiná-los este of problema equality
de igualdade. So here's your principle. Então, aqui temos um princípio, but they're so damaged mas eles estão tão that God has estragados to hide it, que Deus tem que esconder, trick them. Or should I say, to teach them slowly, para ensinar devagar para eles. because this idea of equality amongst everyone Porque essa ideia de igualdade entre todas as pessoas was so foreign to them. estava muito longe para eles. So it had to be baked into the system, Então tinha que ser into these different cozinhada areas of their life, na sociedade, nas diferentes áreas de sua without vida, it being explicit. sem ser explícito. That's where we read about the shadow and God trying to teach an underlying principle. E é aqui como que lemos sobre a sombra e Deus tentando ensinar um princípio por trás disso. Elder Parminder made the comment O ancião Parminder fez um comentário about the Ten Commandments being examples. sobre os 10 mandamentos sendo exemplos. So if we were to think of those 10 examples, Então, se nós fôssemos pensar nesses 10 what would we exemplos, do with them? How would we divide them up? como dividiríamos eles? O que faríamos com eles? Into the 4 Nos and 4 the 6. e And 6. what did we say about the 4? E o que dissemos sobre os 4? That they're dealing with what aspect of the cosmos? Estão lhes dando com que aspecto do cosmos? The relationship between humans Sua relação entre humanos and e God. Deus. So those first 4 will teach you about your relationship between humans and God. Então, esses primeiros 4 vão te ensinar sobre essa And these relação 6 will entre teach you about your relationship between humans and humans. humanos e Deus, e depois os últimos 6, esse relacionamento entre humanos e humanos. And your 6 will guide your 4. E os 6 vão guiar os You 4. remember how we've constructed that? Se lembram de como nós construímos isso? For yourself, Para você, really look at those 4 commandments. nós, como Have olhamos no idols, esses 4 no graven mandamentos? images, Sem ídolos, Sabbath, não fazer imagens, o respect. sábado e o respeito. what was God trying to teach them from those 4 commandments? E o que Deus estava tentando ensinar para essas pessoas através desses 4 mandamentos? I went through the aspect of the covenant, Então, eu fui nesse aspecto da and aliança those 3 institutions e essas 3 try and instituições make the point e fiz o that ponto was never about humans' relationship with God. de que nunca era sobre o relacionamento de Deus com das pessoas com Deus. Teaching humans how to relate with humans. Era sobre ensinar como os humanos devem lidar com humanos. So instead of 4 commandments teaching us about God, Mas em vez de ter 4 they end mandamentos up nos being ensinando sobre 10 Deus, commandments that teach us about humanity. nós temos 10 mandamentos que ensinam sobre a humanidade. And we should have known that. E nós deveríamos When Jesus told us saber disso quando Deus that nos I gave you the disse Sabbath for you, de que eu dei o sábado para not ti, for me. não para mim. And you can just extrapolate that concept E podemos extrapolar esse onto the conceito other 3 commandments, nos, other 3 examples. nos outros 3 exemplos. So you end up with 10 examples, Então você termina com 10 with 10 exemplos commandments dos that 10 are not dealing with mandamentos God. que não estão lidando com They're Deus, dealing with humanity, society. mas estão lidando com a sociedade So humana. trying to hammer home this point Hum. E about tentando seguir equality under the adiante law. com esse ponto sobre igualdade na Did lei. that make sense? Isso faz sentido? And how we got to that conclusion?
E como nós chegamos a essa conclusão? Because then it ends up being Porque termina então all these 10 commandments todos esses 10 teach you about mandamentos humanity. te ensinam sobre a And humanidade. then holistically, we can learn about God. Então, holisticamente, podemos aprender sobre Deus. But if we think of those first four as dealing with God, we lose what God is trying to teach us. Então, se nós pensamos nesses quatro como falando de Deus, nós deixamos de aprender o que Deus quer nos ensinar com eles. We started our discussion or this Nós study começamos a nossa discussão ou os estudos in exploring the scattering and the gathering. ao explorar o ajuntamento e espalhamento. And we said that this gathering takes place in 1844. Nós temos esse espalhamento de So if these 1844. institutions led Desculpa, to a scattering, the breakdown of these institutions, o ajuntamento de 1844. Então, se nós temos a quebra dessas instituições de what needs to be espalhamento, restored for any gathering to take place? o que significa então ser restaurado para que qualquer ajuntamento tenha lugar? An understanding of these same institutions. Um entendimento das mesmas instituições. So the restoration of these institutions A restauração dessas instituições amongst the covenant people. entre o povo da aliança. And these institutions relate to human relationships. E essas instituições se relacionam If com any gathering is going to take place. relacionamentos humanos. So what we can take with this structure, Então, o que podemos trazer dessa estrutura, as we saw at the beginning, that this marks the investigative judgment of the dead, como nós vimos no início, de que isso marca o juízo investigativo dos mortos, is we can bring two things together. nós podemos juntar duas So coisas. here's 1844, 1844, and we can line it up with another investigative judgment that we expect at the end of the world. e nós podemos alinhar isso com outro juízo investigativo no fim dos tempos, Which is the investigative judgment of the living, que é o juízo investigativo das pessoas vivas, which commences when? que começa quando? At the Sunday law. Na lei dominical. I won't prove that now, Eu não vou provar isso agora, but if you just take my word for it. mas é só. And we said if the gathering is going to take place, E então, se o ajuntamento vai so that the acontecer, judgment of the dead can take place, para que what o needed to juízo be restored? dos mortos possa acontecer, o que Those precisa ser restaurado? institutions. Essas instituições. So amongst the covenant people at the end of the world, Então, entre o povo da aliança no fim do these mundo, same institutions need to be restored as mesmas instituições precisam ser restauradas. if the judgment of the living is going to take place. Se o juízo dos vivos vai acontecer. Not just restoration in a generic sense, E não restauração de uma forma genérica, because as I tried to demonstrate, these institutions relate to the law, então, porque como eu tentei demonstrar, essas instituições se relacionam com a lei, but it's a complete and comprehensive understanding of the law mas um entendimento completo e that allows any judgment to be capable. que permitem que qualquer juízo seja If any judgment is going to take place at Capaz. the end, se qualquer juízo for ter lugar no fim, the law needed to be understood. a lei precisa ser This compreendida. waymark we mark as the Sunday law E esse marco nós marcamos como lei dominical, is not just about a political event that happens, que não é somente sobre um evento político que acontece, but it points to a time, mas aponta para um momento, or pointed,
in the past, mas apontou no passado, where we needed to come to an understanding of the law em que precisávamos ter um entendimento da lei as it related to equal rights com relação aos direitos humanos for this dispensation of judgment to start taking place. direitos iguais para que esse julgamento pudesse My time is nearly up, acontecer. Então, meu tempo está acabando. but one thing we saw with this structure about 1844 E mais uma coisa que nós vimos com essa estrutura de 1844 was that this 2520 time period connected two events. é de que esses 2520 anos conectou dois eventos. So if we mark the Sunday law in 2024 Então, se marcamos a lei dominical em 2024 and we look back e voltamos at our, if you were to say, sub 2520, ao nosso assunto dos 2520, or our, just a different way of looking at the 2520, I'll say it that way. a nossa forma diferente de olhar para os 2520, que são 126 anos, And we explore the year 1898, e explorarmos o ano 1898, politically, the United States relationship with the world changed, politicamente, o relacionamento dos Estados Unidos com o mundo mudou, but for Adventism, mas para o Adventismo, it marked the capstone of a work that Ellen White had been doing for decades. isso marca o toque final do trabalho que Ellen White esteve fazendo durante décadas, Which was exploring the life of Christ que é explorar a vida de Cristo. when Desire of Ages was published. Quando o Desejado de Todas as Nações foi 10 years publicado. earlier, 10 anos antes, Jones and Wagner came with their revolutionary message, Jones e Wagner vieram com sua mensagem revolucionária of righteousness by faith, de justiça pela fé. and that should have prompted the church E isso deveria ter impulsado a to igreja understand prophecy correctly para entender a profecia corretamente in its relationship to the third angel's message. em sua relação com a terceira mensagem angélica, But they're spiritually blind. mas estão cegos espiritualmente. And it takes Ellen White telling them E isso faz com que Ellen White that this precise message of dizer-lhes Christ in you, the hope of glory, que essa mensagem de Cristo em vós, a esperança da is the glória, third angel's message, é a mensagem do terceiro anjo, for them to start thinking about it. para que eles parem de pensar nisso. But they don't get the point. Mas eles não entendem o ponto. So they're unable to recognize the world around them. E então não conseguem reconhecer o mundo So when em Ellen volta White deles. publishes Desire of Ages, Então, quando Ellen White publica O Desejado de Todas as I'm Nações, suggesting eu estou sugerindo that should have been a turning point for Adventism que este deveria ser um ponto de virada in para o understanding Adventismo, Christ in you, the hope of glory. para entender Cristo em vós, a esperança da glória. But we end up in this spiritual scattering. Mas a gente acabou terminando nesse espalhamento espiritual. And at the end, E no fim, this gathering, este ajuntamento, if God is going to go into covenant with a people, se Deus for entrar em aliança com o povo, the restoration of these institutions we spoke about needs to happen. a restauração dessas instituições das quais falamos precisa acontecer. And connecting the dots we should have connected 126 years before. E ao conectar os pontos que nós deveríamos ter conectado 126 anos antes, Which was seeing the connection between the third angel's message, I'll just say Sunday law, que era ver a conexão entre a terceira mensagem angélica, que é a lei dominical, and equality, e igualdade, which we've done. o que nós fizemos. That institution has been restored. Essa instituição foi restaurada. And so now E então agora we can understand judgment in its right place.
podemos entender o juízo em seu lugar correto. So as we go through the rest of the weekend, Então, ao passarmos pelo resto da semana, I hope you espero que você are able to see the thread through the studies consiga ver a ameaça através desses estudos in thinking about the law in its right place desculpa, essa linha para que and how pensemos that could never have occurred na lei em seu devido lugar e como isso não poderia ter without this acontecido waymark that we call the Sunday law sem esse marco que and chamamos de lei understanding dominical. it correctly as it relates to equality. E entendê-lo corretamente à medida que isso relaciona com a igualdade. I'll just do a brief summary. Eu vou fazer um breve resumo. So I started off by exploring institutions Então, eu comecei explorando instituições and the relationship between these invisible institutions e o relacionamento entre essas instituições and invisíveis organizations, e organizações. and how if this organization is going to have life, E como essa organização vai ter vida, the invisible institutions essas instituições or invisíveis, rules com need to regras, work together precisam trabalhar juntas to achieve something. para alcançar algo. That's what creates this durability. Isso é o que cria essa durabilidade. And so, with that in mind, E com isso em mente, I wanted to explore the 2520 as an institution eu quis explorar os 2520 como uma instituição, to try to understand what God was doing with those people that came out of Egypt. para tentar entender o que Deus estava fazendo com essa pessoa que saiu do Egito, com essas pessoas que From saíram do one Egito. angle, De um ângulo, we can look at those terms and conditions nós podemos usar para esses termos e condições, olhar para esses as termos e just condições relating to God como tendo relação somente com and Deus God's jealousy, e com os ciúmes de Deus, which they are. o que tem, But I wanted to try and point out mas eu gostaria de apontar that these institutions were created for our benefit de que essas instituições foram criadas para o nosso benefício, primarily primariamente, and humanity's protection. e para a proteção humana. In that context, for Israel's protection. Neste contexto, para a proteção de Israel. So if we take that concept, Então, se tomamos esse we can conceito, look at the 10 commandments in the same way. podemos olhar para os 10 mandamentos da mesma forma, That those 4 commandments are not really about God, de que esses 4 mandamentos não são realmente sobre Deus, at least in the way we would describe them normally, pelo menos na forma como nós iríamos descrevê-los normalmente. and instead, Em vez disso, we can see them as encoding equality under the law. nós podemos vê-los como codificando a igualdade sob a lei, For the benefit of humans. para o benefício dos seres humanos. Going back to where we started about this idea of scattering and gathering, Então, voltando para isso, a essa ideia de ajuntamento e if the espalhamento, breakdown of these institutions led to a scattering, se a queda dessas instituições leva a um espalhamento, which is just a change of environment, by the way, que é somente uma mudança de ambiente, falando nisso, then any gathering that takes place qualquer ajuntamento que acontecer necessitates the restoration of those institutions necessita a restauração dessas for instituições, the judgment of the dead to occur para que o julgamento dos mortos and the aconteça judgment of the living. e também o julgamento dos vivos. One thing we didn't do, Uma coisa que nós não fizemos, which in the future I hope we do, que eu espero que nós façamos no futuro, is think about whether é pensar this judgment of the dead and living se esse julgamento dos vivos e mortos is about people or é sobre institutions. pessoas ou sobre instituições. I hope you
can see without me proving it now, E eu espero que vocês consigam visualizar isso sem eu ter que that it's about provar institutions. agora de que não se trata de instituições. Institutions being judged, As not instituições, people, because that's what's being restored. desculpa, de que são instituições So sendo let's julgadas e não close pessoas, now porque é o que with a está word of sendo prayer, restaurado. Então vamos fechar agora com a oração. and my second study will be tomorrow. E o meu segundo estudo vai ser amanhã We'll pick it up from here. e a gente vai continuar a partir daqui. Dear God, Querido Deus, as I said at the beginning, thank you for your work como eu disse no início, obrigada pelo seu trabalho, in bringing us to a point where we could understand the law correctly. de nos trazer a um ponto em que nós podemos entender a lei corretamente. Put in its right place, Coloque em seu devido lugar, in enshrining this equality under the law principle. e também para trazer brilho a essa igualdade, desse princípio de igualdade sob a lei. Thank you for your patience Obrigada por sua and your paciência labor, e pelo seu your trabalho, protections pela sua proteção and your continual service. e pelo seu serviço contínuo. I praise you in Jesus' name. Amen. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém.